Um dos votos mais importantes aqui na Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em St. Louis, Estados Unidos, aconteceu na noite de quarta-feira. Foi quando os delegados, mais de 99% dos delegados, aprovou a inclusão dentro do manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia de uma sessão falando dos objetivos e da importância do Ministério Adventista das Possibilidades, uma área importantíssima e estratégica que trabalha com as pessoas com deficiência. Eu quero conversar um pouquinho mais, esclarecer a relevância deste voto com o meu amigo pastor Wallace Mendes Barbosa, que é o diretor do Ministério Adventista das Possibilidades da Igreja Adventista na América do Sul. Tudo bem, pastor Wallace? Tudo bem. É uma alegria poder falar com você também sobre esse tema tão relevante, Felipe. Eu fiquei emocionado, muito emocionado, porque foi fantástico ontem. Eu também me emocionei. Eu me lembro de uma imagem de uma das delegadas virando o rosto e olhando para o intérprete de Libras, ou de língua de sinais, né, melhor dizendo. E aquilo realmente chamou a atenção. Por que é tão importante esse gesto, esse passo de inclusão que a Igreja Adventista tomou com esse voto em relação ao Manual da Igreja? No Manual da Igreja só entra aquilo que de fato é relevante, é importante para a Igreja. Então, se não está no manual, é porque é uma coisa que tem seu valor, mas talvez seja tão importante. Não é prioritário. Quando vai para o manual, isso aqui é relevante para a igreja local, para a vida real da igreja, né? Então, agora nós teremos que, na nossa comissão de igreja, das 29 mil igrejas, ou mais de 29 mil igrejas e grupos da divisão, teremos que eleger, não importa o tamanho da igreja, um líder para o MAP. Alguém que vai estar lá todo o tempo, olhando, observando, partilhando, querendo buscar informação, aprender, para orientar a igreja, para educar a igreja, para lidar com esse tema tão relevante que é a inclusão, porque a salvação é para todos, né, Felipe? É para você, é para mim, é para todo mundo. Interessantíssimo isso, porque a gente vê que, além de nomear uma pessoa exclusivamente para isso, dentro da igreja local, na congregação local, também ali nesse voto aparecem os grandes objetivos em termos de educação para isso. O que é essa inclusão na realidade local da igreja? Felipe, esse vai ser o nosso maior desafio no meu entendimento, sabe? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou colocar uma rampa aqui, eu vou colocar um piso tátil aqui e tal, tá resolvido. Melhorias de acessibilidade. A gente pensa que é assim. Na realidade, o que a igreja quer dizer para você e para mim é que nós temos que abrir a nossa vida, nosso coração, a nossa cabeça para trazer essas pessoas para a nossa vida. Não é ter uma igreja para surdo, uma igreja para cego, uma igreja para pessoas com deficiência física, uma igreja só para famílias com crianças ou pessoas do aspecto autista. Não é isso, não é ter igreja separada, não. É como torna a igreja local acessível para todas as pessoas. Por exemplo, às vezes chega uma família que tem uma criança autista, a criança começa a fazer barulho. Acontece muitas vezes. Vou ser bem honesto com você e com o nosso pessoal aqui da internet, muito honesto. A gente começa a olhar assim, ó, dá uma olhadinha pra mim aqui. Aí fala assim pro outro, fica contrariado. Essa mãe não sabe educar esse menino, né? Então. Quer dizer, aquela mãe ou aquela família se sente tão incomodada que vai embora e não volta mais. Hoje é orientar a igreja, pensa, olha, dá uma olhadinha, aquela criança. Então, como que nós podemos dar suporte, atenção, carinho, afeto? Felipe, tem gente que está 20 anos servindo na igreja porque tem uma pessoa da família que requer cuidados. E a pessoa cuida tanto daquele que precisa do seu suporte, até para poder viver, que não vai na igreja. Quer dizer, agora eu poderia tirar um domingo, um sábado, um dia do ano para ir lá, ficar com aquela pessoa, para aquela pessoa poder vir à igreja, sair, tomar um alento. Isso é inclusão. Isso, sabe por quê? Não é porque a igreja é má, Felipe. É porque a gente não foi orientado, não foi despertado, não foi ensinado, entendeu? Quando a gente percebe esse despertamento, vi aqui delegado chorando ontem. Sim. Né? De ver a igreja tomando essa questão na mão,
Olha, Felipe, vai ser uma coisa fantástica. Uma igreja inclusiva, onde nós queremos preparar a estrutura física, vai levar tempo, não vai ser do dia para a noite, não é? Onde o coração da igreja, a recepção da igreja, Sim. o atendimento da igreja. Por exemplo, vamos distribuir os livros missionários. Na escola, aqui na igreja, temos 2 pessoas cadeirantes. Como vamos fazer para essas pessoas participarem? O surdo vai participar como? O cego vai participar como? Como envolver todos em todas as atividades, projetos e programas da igreja? Pois é, vamos, a propósito, ver um vídeo que o pastor Júlio Ribeiro gravou. Ele que é um dos conselheiros, do Ministério Adventista das Possibilidades para a divisão sul-americana. Ele gravou um vídeo aí, vamos acompanhar, onde ele fala um pouquinho de possibilidades de parcerias com os departamentos, entre outras questões bem interessantes em relação a isso. Vamos dar uma conferida agora nesse vídeo. Fala aí, Julinho. A criação do MAP, ou oficialização do Ministério Adventista das Possibilidades pela Igreja Adventista Mundial, nada mais é do que uma consolidação ou uma continuidade daquilo que era o ministério de Cristo na Terra. O ministério de Jesus sempre foi um ministério muito inclusivo. Ele passa grande tempo, nós vemos isso nas Escrituras, atendendo pessoas que eram colocadas à margem da sociedade. Aqui nós não estamos só falando colocadas à margem da sociedade em termos sociais, mas também nos aspectos de sua deficiência. Nós vemos Cristo gastando tempo com os coxos, com os cegos, com os surdos, com os leprosos e tantas outras pessoas que tinham alguma deficiência ou doença que os afastava do resto das pessoas. Então é muito importante nós entendermos que nesse contexto é uma continuidade, a Igreja Adventista dá uma continuidade àquilo que Cristo sempre fez. Com o MAP agora na igreja local, o grande desafio é fazer com que, de forma efetiva, esse departamento, esse ministério possa atuar de forma a alcançar os não alcançados, especificamente aqueles que têm alguma deficiência. Mas o MAP não para por aí. Além de buscar pessoas com deficiência na comunidade, alcançar com a mensagem do Evangelho, o MAP também tem a responsabilidade de incluir as pessoas com deficiência que já são membros da igreja na missão. Então, esse papel do Ministério Adventista das Possibilidades, ele é duplo. Primeiro, buscar os que ainda estão aguardando alguém que leve essa mensagem do Evangelho e que mostre essa mensagem como uma mensagem que alcança a todos. Cristo morreu por todos, por aqueles que têm deficiência e por aqueles que não têm deficiência. E mostrar para essas pessoas que há um lugar para elas na comunidade de fé. Em segundo lugar, é engajar as pessoas com deficiência já na igreja, de modo que possam, como eu disse, ser líderes de igreja, líderes desse ministério ou de outros ministérios e atuar efetivamente no cumprimento da missão. Desse modo, o MAP tende a impulsionar o trabalho evangelístico na igreja para e com as pessoas com deficiência. E quais as maneiras práticas disso acontecer? O Ministério Adventista das Possibilidades deve criar parcerias com os outros ministérios. Por exemplo, com o Departamento de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Pensar em evangelismos exclusivos ou, na verdade, formatados para esses grupos. Evangelismos em Libras, evangelismos para pessoas que são cegas e têm baixa visão, evangelismo para pessoas com deficiência e, por que não, pegar evangelistas que também possuem alguma deficiência para serem os ministradores dessas classes bíblicas, dessas aulas. Também, junto à Escola Sabatina, como eu disse, criar classes da Escola Sabatina que tenham língua, na verdade, brasileira de sinais, que possuam intérpretes, classes que trabalhem também com audioclasses, materiais em áudio para que as pessoas que são cegas ou têm baixa visão possam estudar em casa a sua lição da Escola Sabatina, prover a Bíblia também em áudio. Outras atividades na igreja, o MAP deve incluir as pessoas com deficiência em todas as áreas, no louvor, na pregação, na recepção, na liderança da Escola Sabatina, na ASA, no Ministério Infantil. Então, esse é o trabalho do MAP, para que ele possa funcionar efetivamente na igreja, para alcançar as pessoas com deficiência e também para engajar as pessoas com deficiência que já fazem parte da nossa comunidade. Interessante, hein, pastor Wallace, o que o pastor Júlio coloca aqui, porque você tem
parcerias que você pode estabelecer. Não é um ministério para ficar isolado, né? Deixa eu te falar uma coisa, a palavra-chave seria um movimento. Criar um movimento na igreja, esse departamento, para criar um movimento de integração, para que todas as pessoas, todos os líderes dos seus projetos e programas tenham ciência de que existe na comunidade pessoas que devem ser atendidas, que muitas vezes esquecemos, não porque somos maus, vou repetir de novo, não é porque somos maus. Por questão educacional. É por questão de educação, de não saber, de não... E às vezes a gente tem medo. Aquela pessoa, ela é cega, é surda, eu tenho medo, então eu não me aproximo dela porque eu não sei como me aproximar. Se alguém me orienta, então eu vou me aproximar, a pessoa vai se sentir mais acolhida, atendida e respeitada. E o trabalho de evangelização vai acontecer de uma maneira mais eficiente, consequentemente, né? O surdo está onde? O surdo está na comunidade, o cego está na comunidade. Por que ele não vem? Porque a gente não chama ele. Agora, quem traz ele é um intérprete interpretando ali, traz o surdo. Né? O cego que diz assim, olha, naquela igreja lá as pessoas me respeitam, as pessoas têm até piso tátil para eu ter autonomia. Você falou uma palavra-chave, respeito, compreensão. Felipe, a gente às vezes é assim, eu sou simpático com aquelas pessoas, isso é bom, mas não é o suficiente. Eu sou empático, ficou melhor, eu me coloco no lugar, é melhor, mas não é o suficiente, porque essas pessoas querem e precisam. Além da simpatia, da empatia, do respeito, eu te respeito, não é? Eu te estou aqui para te dar o suporte, para tornar a tua vida uma vida melhor e mais, inclusive, participativa. Então, respeito é aonde nós queremos chegar. Pastor Wallace, vamos orar agora para finalizar nossa conversa. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, quem sabe algumas pessoas, inclusive, Me dá um minuto. São pessoas com deficiência. Claro, antes da oração, pode falar, sem problema. O maior desafio será educativo, educar. Então eu quero chamar essas pessoas que têm desejo, que se animam para participar conosco, sabe? Para entrar nas lives, para participar. Nós temos um manual já no site da divisão para que as pessoas adventistas.org, né? Exatamente, entrar no site lá do MAP e você vai poder perceber. Já está um manual simples, pronto, tem que ser muito melhorado ainda, mas venha participar conosco, dê o seu melhor. O MAP não é para pessoas com deficiência física, visual ou surdo, não. O MAP é para todos. Então você venha para participar, nos ajudar a fazer disso uma realidade na sua igreja local. Inclusive viúvas, órfãos também. Viúvas, órfãos, cuidadores, pessoas com questões mentais, não é? Deficientes, pessoas com deficiência física, surdos e pessoas cegas e de baixa visão. Vamos orar pelas pessoas que estão nos acompanhando, Pastor Wallace. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos, pelo privilégio da vida. Queremos agradecer porque a igreja teve essa visão, talvez até tardia, mas teve essa visão de criar esse ministério para olhar para as pessoas, para ouvir as pessoas, para estar com elas, para dar suporte, para dar atenção, carinho, respeito, oportunidade, autonomia, inclusão, não só nas atividades da igreja como um todo, mas na missão. Que o Senhor nos dê sabedoria a cada um dos líderes nas uniões, nas associações, nas missões e especialmente nas igrejas locais e grupos, para que possamos atender lá na comunidade onde realmente a vida da igreja acontece. Te pedimos tua direção e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Wallace Barbosa, diretor do Ministério Adventista das Possibilidades da América do Sul, comentando aqui, analisando esse voto tão importante aqui na Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que você acompanha o tempo inteiro em gc.adventistas.org. Fique com Deus, em algum momento a gente volta novamente com outras informações, comentando os principais acontecimentos aqui dessa reunião mundial da Igreja Adventista. Um grande abraço e até a próxima. Forte abraço, tchau, tchau.